Graça e paz a todos os irmãos. Na escola dominical de hoje continuaremos falando sobre o jejum. Hoje nós falaremos sobre o jejum. Por que jejuarmos? Por que consagrarmos a nossa vida a Deus? Por que temos essa intimidade com Deus? Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, nos diz dessa seguinte forma: o jejum fortalece, mas a carne precisa do alimento após o jejum. Então nós jejuamos. Nós precisamos dessa intimidade com Deus. Mas após a consagração, nós também temos que alimentar a nossa carne. Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Mesmo após a sua consagração, Jesus Cristo teve fome. Mas ali o diabo, usando de astúcia, tentando intimidar a Jesus, fazer com que Jesus obedecesse às suas ordens, Jesus o repreende. Ele tentou Jesus de várias formas. Então, mesmo após o jejum, nossa carne precisa do alimento. Mas nós temos que vigiar após a entrega do jejum para nós não quebrarmos aquela comunhão que a gente estava com Deus com coisas que vêm entristecer ao Espírito Santo. Quantas das vezes, meu irmão, tu acaba de fazer uma consagração, tu estava num ligado com Deus assim, tu acaba fazendo uma alimentação muito pesada, muito forte. Aquilo causa um mal no teu corpo, um mal-estar, uma sensação muito ruim. Irmãos, entrega a sua alimentação com alimentação mais leve. Irmãos, entrega seu jejum com alimentação mais leve. Depois você vai comer na comida mais sólida. Bebe um copo de água primeiro, come uma coisinha mais leve. Depois você vai lá e faz a sua refeição normal do dia a dia. Não saia, meu irmão, em consagração, sabendo que tu tá indo para um churrasco. Quando chegar lá, eu entrego o meu jejum. Ah, não tô em consagração aqui, mas daqui eu vou lá para a pizzaria. Você tá indo já com a cabeça pensando naquela comida. Você não está sacrificando a Deus. O sacrifício é um momento. Depois de 40 dias, ele teve fome. O diabo falou: agora eu vou tentar ele. Porque, meu irmão, a tua carne fica fraca. Mas o teu espírito está pronto. Então você vai fortalecer a carne, porque o espírito já está forte. Já está revestido. E na hora do revestimento da carne, nós também temos que vigiar. Não pode ter a glutonaria. Saiba comer com moderação, irmão. A pessoa que pratica a glutonaria não herdará o reino dos céus. E isso é uma coisa que dizem: crente come demais, já que não bebe, come demais. Então nós temos que vigiar nesse aspecto. E mesmo eu continuo dizendo para nós, Marcos 9, versículo 28, o jejum também traz revestimento. E quando entrou em casa e os seus discípulos perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casa de demônios só sai com coisa alguma, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Se não houver revestimento, meus irmãos, se não houver intimidade, se não houver consagração, nós vamos perder a batalha. Então o jejum é um revestimento, o jejum é uma intimidade, o jejum é uma comunhão, o jejum é um momento que você acaba tendo com Deus. Para quando a adversidade se levantar, você está pronto para lutar contra aquilo, você está pronto para vencer aquela batalha. Você está pronto para vencer aquele dias mal, meus irmãos. Então o jejum ele traz um revestimento e nós, como servos e servas do Senhor, precisamos desse revestimento. Lucas, capítulo 5, versículo 33. Haverá dias em que precisaremos jejuar mais. Lucas 5:33. Disseram-lhe eles: por que jejuamos muitas das vezes? Os discípulos de João e fazem orações, como também a dos fariseus. Mas os teus comem e bebem. E ele disse: podeis vós fazer jejuar os convidados da boda enquanto o esposo está com ele? Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Então, meus irmãos, nós jejuamos, nós fazemos nosso propósito, nós fazemos a nossa campanha. Mas nós estamos vivendo uma época, um momento, em que precisamos jejuar mais, em que precisamos consagrar mais, em que precisamos orar mais, em que precisamos ter mais intimidade com Deus. É momento, meus irmãos, da igreja se esforçar mais. Irmãos, tem pessoas que ela quer abrir um culto, ela quer fazer o ministério da oração, ela quer fazer, mas só que ela não quer mesmo um compromisso. Ela não quer uma responsabilidade nas mãos dela. Se você assumir, eu te apoio. Se você for fazer, eu faço com você. Não, mas eu também posso fazer. Eu também posso resolver. Eu também posso te ajudar, mas eu posso ser responsável. Então, meus irmãos, desde o momento que eu quero fazer algo para Deus, tem que ter responsabilidade. Tem que ter consagração, tem que ter oração, tem que ter mesmo intimidade e comunhão com Deus.
Nós temos que estar ligado com o Pai. Nós temos que estar ligado na videira. Nós temos que estar ligado na fonte da água da vida. Nós temos que estar, meus irmãos, na intimidade. Se não houver intimidade, meus irmãos, como que nós vamos dar fruto para o Senhor? Então eles questionaram, os seus discípulos não estão jejuando. Todo mundo aqui jejua. Os de João jejuam, os fariseus estão jejuando, então os discípulos só estão comendo e bebendo. Olha a hora que é agora. Está todo mundo aqui em consagração e seus discípulos estavam comendo. E você, há necessidade deles jejuarem enquanto eu estou com eles? O dia que eu for levado para meu Pai, eles terão que jejuar, eles terão que rasgar as suas vestes na minha presença, em oração, em súplica, em adoração, em humilhação na minha presença, em consagração da sua carne na minha presença. Então o jejum faz com que nós nos aproximemos mais da presença do Senhor em 1 Reis. Vamos lá, 1 Reis. Abra a palavra do Senhor juntamente comigo. 1 Reis, capítulo 21, versículo 12. O jejum que foi feito para destruição. Presta bem atenção. 1 Reis 21, 12. E apregoaram o jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e lhe puseram defronte dele, e os homens e os filhos de Belial testemunhavam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o pedrejaram com pedras, e morreu. Presta bem atenção. Apregoaram um falso jejum para destruírem a vida de Nabote. Apregoaram uma consagração falsa, uma consagração demoníaca. Juntou-se um grupo de pessoas, vamos consagrar-nos, aqui não vamos comer mais nada. Enquanto nós não vemos Nabote morto, enquanto nós não vemos Nabote sem o fôlego de vida, nós não vamos nos alimentar. Esse jejum Deus não está presente. Levantaram-se 2 homens dizendo: olha, ele blasfemou contra Deus, ele blasfemou contra o rei. Presta bem atenção, para se julgarem mais santos ainda na atitude falsa que eles estavam fazendo. Nabote não foi apedrejado dentro da cidade, não, que era lugar santo, não. Ele foi levado para fora da cidade, morrer fora da cidade. Presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Quantas pessoas estão apregoando um falso jejum? Quantas pessoas estão apregoando uma falsa adoração? Quantas pessoas estão se levantando com o mistério satânico, com doutrinas demoníacas, com, meus irmãos, palavras proféticas que não estão vindo do céu, que não estão vindo do trono da glória, que não estão vindo, meus irmãos, de Deus, mas está vindo do inferno. Palavras que agradam aos olhos, aos ouvidos, são atraentes, são sedutoras, são bonitas, mas por trás disso tudo, meus irmãos, está levando você à condenação. Sabe por quê? Essa consagração não é para salvar a tua alma, essa consagração não é para salvar a sua vida, essa consagração é simplesmente para você levar o seu dízimo, é para você levar o seu voto, a sua oferta para o cofre daquelas igrejas, porque ali não tem doutrina, porque você está no pecado, pratica o pecado e ninguém te repreende. A palavra ali do Senhor pregada, ela não corrige o seu erro, ela não te exorta ao arrependimento, ela não te chama para um conserto, ela não te chama para um conserto de uma intimidade com Deus. Toda vez que você vai nessa igreja, ali só tem profecia para a tua vida, ali só tem mistério, ali só tem, meus irmãos, coisas que agradam aos olhos e atraente aos ouvidos. Porque aquela pessoa que está ocupando aquele cargo, ela não está preocupada se tua alma vai para o céu ou vai para o inferno, mas sim em encher os seus cofres, encher os seus celeiros. E com isso apregou um jejum falso e você vai morrendo espiritualmente. Você vai morrendo a cada dia. Primeiro, por não examinar as escrituras, e segundo, por não buscar de Deus a vida eterna. Ai, mãe, mas o pastor falou assim comigo, aquela palavra profética, e eu levei aquela tal oferta que ele falou, daquele valor X, que se eu fizesse isso, o meu milagre ia acontecer. Aconteceu? Ai, irmã, se não aconteceu, o pastor disse que foi culpa minha. Então toma cuidado com isso. Tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado com as falsas doutrinas. Tome cuidado, meus irmãos, com aqueles que só estão preocupados com as coisas terrenas. Mas olhe para aqueles que buscam as coisas espirituais. Levantaram um falso contra Nabote. Subornaram pessoas contra Nabote. Pregoaram falsos contra Nabote. Para tirarem a sua vida.
Quantos têm se levantado contra você em oração ao contrário, em jejuns ao contrário, em palavras de maldição, meus irmãos? Ali não está a presença de Deus. Ali não está o Espírito Santo de Deus. Ali precisa ter um novo nascimento na presença do Senhor. Agora, meus irmãos, vamos ler Joel 2,15. Proclamar uma adoração. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum e proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre no alpendre do altar e digam: poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam este povo: onde está o seu Deus? Enquanto de um lado, nós lemos aqui no livro de Reis, foi proclamado um jejum para destruição, aqui está sendo proclamado um jejum para restauração, um jejum para que o povo pudesse ser restaurado. Um jejum para que o povo pudesse ter um encontro com a palavra. Um jejum para que o povo pudesse nascer de novo. Um jejum para que o povo pudesse ter uma intimidade com Deus. Um jejum para que o povo entendesse. Se não manter-se na doutrina, se não manter na santificação, o mundo vai dizer: aonde está o Deus dessa irmã? Aonde está o Deus desse irmão? Porque olha a situação miserável que ele se encontra agora. O Deus o abandonou, o Deus dele deixou de lado. Não, simplesmente nós que nos afastamos de Deus com os nossos pecados, com os nossos atos, com os nossos erros, com as nossas iniquidades. Então, para permanecermos na doutrina, para permanecermos na santificação, para permanecermos obedientes à palavra do Senhor, tem que haver renúncia, tem que haver conserto, tem que haver comunhão. Tem que haver confraternização, tem que haver em nós a renúncia do mundo e vivemos uma nova vida com Cristo. Em Jeremias, abra a palavra do Senhor no livro de Jeremias 36, versículo 9, proclamar uma adoração a Deus. E aconteceu que no ano 5º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, lhe apregoaram um jejum diante do Senhor e de todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá e de Jerusalém. Proclamaram-se um dia de adoração juntamente com o povo, do rei ao menor, do servo ao livre. Todos estavam naquela comunidade, todos que vinham para a adoração. Vinham para a intimidade, vinham para ter aquele momento com Deus, vinham para ter aquele momento prazeroso na presença do Senhor. Então, o jejum traz essa intimidade entre Deus, o homem, entre Deus e o povo, entre Deus e a igreja, entre Deus, meus irmãos, e os irmãos em Cristo Jesus. A consagração tem que ser para nós nos unirmos mais com Deus, com a igreja e com a nossa família. Tem que ter mais intimidade. E, meus irmãos, no livro de Esther 9:31, é para nós nunca esquecer de adorar. 9:31, nos diz dessa seguinte forma: para confirmarem esse dia de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhe tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Ali Mardoqueu orientou na festa de Purim: não deixem de proclamar um dia de adoração ao Senhor. Não deixe de adorar a Deus. Não esqueça da adoração. Não esqueça da intimidade. Não esqueça da santificação. Não esqueçam da comunhão. Não esqueçam desse contato íntimo teu com Deus. Todas as vezes que você for jejuar no dia de Purim, você vai lembrar: Deus livrou o meu povo. Deus livrou a sua igreja. Deus guardou a sua igreja. O vento se levantou dentro da igreja mesmo. A luta está travada. A perseguição começou. A calúnia está se levantando. É isso que o diabo quer, irmão. Uma igreja dividida, uma igreja derrotada, uma igreja fracassada. Mas Deus quer uma igreja restaurada, uma igreja renovada, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E para que isso possa acontecer, tem que haver intimidade, tem que haver comunhão, tem que haver um momento nosso entre nós e Deus. E para que esse momento possa acontecer, nós temos que dar lugar para que o Espírito Santo possa trabalhar. Nós temos que dar lugar para que o Senhor faça a vontade dele. Em Salmos
Salmo 69 nos diz dessa seguinte forma. 69:10. Às vezes as pessoas zombam. Salmo 69:10. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se me tornou em afrontas. As pessoas começaram a afrontá-lo, porque ele estava se humilhando. Para que tanto jejum? Para que tanta oração? Para que tantas vezes você vai na igreja? Todas as vezes que eu falo que você está em consagração, você está em jejum, as pessoas às vezes começam a te julgar, mas às vezes quando nós temos um propósito, nós temos um plano de Deus na nossa vida, nós queremos alcançar algo de Deus, é necessário a mortificação da carne por um tempo. Muitos vão zombar, muitos vão criticar, muitos vão te achar inchado, muitos vão te achar arrogante, muitos vão te achar soberbos. Mas tu sabe a tua intimidade com Deus, tu sabe o teu propósito com Deus, tu sabe aquilo que tu pede para Deus. E quando nós pedimos algo para Deus, o homem não quer que você cresça. O homem não quer que você se desenvolva. O homem não quer que você vá avante. Mas o homem quer que você comece a retroceder naquilo que Deus tem preparado para ti. Então, quando nós temos um plano de Deus na nossa vida, nós devemos dar lugar para que Ele possa trabalhar por nós. Em Zacarias, vamos lá no livro de Zacarias? Palavra do Senhor para nós, Zacarias 7, versículo 5. Jejuamos para Deus mesmo. Jejuamos para Deus mesmo ou estamos fazendo somente para a aparência aos olhos dos homens? Zacarias 7, 5. Fala a todo o povo desta terra e ao sacerdote dizendo, quando jejuares e pranteares, no quinto e no sexto mês, durante esses 60 anos, jejuarem vós para mim? Mesmo para mim? Foi para mim mesmo esse sacrifício de vocês? Meus irmãos, o teu jejum tem sido verdadeiramente para Deus? Você faz um propósito, você tem um pedido, mas o que você está fazendo no jejum é para Deus mesmo? Esse sacrifício você está entregando a Deus? Essa é uma pergunta. É para mim, diz o Senhor. Tu está fazendo esse holocausto para mim? Tu está se entregando a mim? A tua adoração é para mim? Ou tu tem a necessidade de ser aplaudido pelo homem, ou tu tem a necessidade de ser visto pelo homem, ou tu tem a necessidade de que alguém venha falar alguma coisa. Olha quantas horas de jejum você está, olha quantas horas de consagração você está. Ele pergunta, esse jejum é para mim ou não? É para mim, então faça de coração. Faça com toda a tua alma. Seja humilde quando tu estiveres consagrando. Seja humilde na presença do Senhor. Tá todos os irmãos orando ali? Está toda a igreja reunida, continue sendo humilde, continue descendo, vai descendo, quanto mais tu desce, mais Deus vai te levantar, quanto mais tu se humilha, mais Deus vai te exaltar, quanto mais tu se abaixa na tua simplicidade, mais Deus vai te colocar num lugar de destaque. Jamais você pega uma lamparina para colocá-la debaixo de uma cama, você pega uma lamparina para colocá-la num lugar alto, para que todo o ambiente receba a luz. Então que o jejum que tu vai apresentar a Deus, que o jejum que tu vai apresentar ao Senhor, seja, meu irmão, para que as almas possam ser salvas, seja para o revestimento da sua vida, seja para que o milagre do Senhor possa acontecer, seja para que Deus te dê uma resposta, para que Deus possa dar um livramento para alguém, para que Deus possa entrar com providência na vida de alguém, para que Deus possa libertar uma pessoa, mas seja em adoração a Deus. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 22, nos diz, nem sempre o jejum tem a resposta que almejamos, mas sim a vontade de Deus. Irmão, nem sempre é do jeito que nós queremos, mas é a vontade de Deus na sua vida. Versículo 22. E ele disse, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe, se o Senhor não se compadeça de mim e a criança viva. Porém agora já está morta, para que jejuaria? Poderia eu fazê-la voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltará a mim. Então, meu irmão, quando Davi pecou com Batseba, ele se rasgou na presença do Senhor, ele se humilhou por aquela criança, porque ele viu que aquela criança não tinha culpa, aquela criança não tinha pecado. Ele tinha gerado aquela criança no pecado, mas aquela criança não tinha pecado. Mas Deus puniu ele e levou aquela criança inocente para que quando ela viesse a crescer, não viesse a se dizer, esse filho desse rei foi concebido num pecado. Então o pecado, meus irmãos, foi tirado antes. Deus levou a criança para si. E eles disseram, Davi, tu estava aí orando e jejuando? Eu falei assim, claro. Enquanto ele estava com vida, eu pedi a Deus misericórdia. Mas o Senhor recolheu, eu não tenho mais o que fazer. Porque a vida está nas mãos dele.
Então, meus irmãos, às vezes nós queremos uma resposta da parte de Deus, nós queremos uma vitória da parte do Senhor, nós queremos que Deus faça algo na nossa vida, nós queremos que Deus confirme algo na nossa vida. Mas não é como eu quero, não é como você quer, é segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade do Senhor na sua vida? E qual é o plano de Deus na sua vida? E qual é a vontade do Senhor na sua vida? É que você obedeça à palavra de Deus. Em 2 Samuel ainda, capítulo 1, versículo 2, diz: jejum pelos necessitados. Capítulo 1, versículo 12. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonathan, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Naquele momento se proclamaram um jejum, meus irmãos, pelo sofrimento que aquele povo estava após a derrota naquela guerra. Naquele momento proclamaram um jejum pelo sofrimento dos filhos de Israel, meus irmãos, após a perda, meus irmãos, de Saul e de seu filho naquela guerra. O povo jejuou, o povo chorou na presença do Senhor, porque o povo agora estava sendo afligido pelo povo inimigo. Então, meus irmãos, o jejum, meus irmãos, é para nós também orarmos para aquele consolo, para que o conforto da paz do Senhor possa vir para aquela pessoa, para que seu bálsamo, ele possa, meus irmãos, entrar nesse coração de tal forma que essa pessoa, ela sinta o auxílio, o conforto, o consolo do Espírito Santo em sua vida. Em Jeremias 14 nos diz que se não for de coração, Deus não aceitará. 14:12. E quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocausto e oferta de manjares, não agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis a espada e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeiramente neste lugar. Então me disse o Senhor: os profetas profetizaram falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e engano do seu coração são os que eles profetizam. Começou, meus irmãos, a profecia dizendo: não, Deus vai livrar o seu povo. Deus me mostrou o livramento para Israel. Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo. E Deus falou, meus irmãos, com Jeremias: olha, eu não estou nesse negócio, não. Eu não estou nesse negócio porque não fui eu que abri minha boca para eles dizerem nada. E começaram a fazer falsas profecias. E Deus não estava atendendo aquilo porque eram falsos profetas. Examinai se os espíritos são de Deus. Examina tudo e retém na sua vida aquilo que é bom. O que é bênção para a tua vida. E isso você tem que reter. 1 Samuel 7:6 nos diz: reconhecer os nossos pecados. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ali os filhos de Israel reconheceram: Senhor, nós pecamos contra ti. Nós pecamos contra o Senhor. É nesse momento que nós rasgamos nas nossas vestes da tua presença e nos humilhamos perante o seu altar. E mesmo para nós finalizarmos, Lucas 5:35, sem Jesus não dá. E dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Sem a presença do Senhor nós não iremos prosseguir. Sem a presença do Senhor nós não iremos avante. Então, meus irmãos, o jejum é um ato que nós temos de intimidade, de comunhão com o Pai. O jejum, nós consagramos o nosso corpo por vários tipos de objetivo, por vários tipos de propósito. E as respostas serão segundo a vontade de Deus na sua vida, segundo o querer dele. E se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família.